Nas Olimpíadas de Paris 2024, os atletas brasileiros protagonizaram momentos emocionantes e fizeram história nas mais diversas modalidades. No judô, tivemos o primeiro atleta a chegar às finais olímpicas desde Sydney, lá em 2000. E o responsável por esse feito é o convidado de hoje do Sport Buzz, William Lima, medalhista de prata no individual e de bronze no judô por equipes. William, muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui, onde a gente... Cara, é uma plataforma que vive divulgando o esporte e eu gosto de falar sempre que nós, atletas, não seríamos nada sem vocês que acabam divulgando e enaltecendo o nosso nome. Então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Ai, que bacana, a gente agradece todo o carinho. E bom, William, as Olimpíadas de julho e agosto, né, foram suas primeiras Olimpíadas, primeira vez representando seu país nos Jogos Olímpicos. E agora que passou um tempinho, já deu para refletir sobre tudo que aconteceu? Baixou aí a poeira? Como que tá agora a sensação, olhando para trás, olhando ali para julho, agosto e lembrando do que você viveu naqueles meses? Bom, é meio complicado de falar porque eu acho que algumas pessoas já devem ter tido essa resposta, mas ainda não caiu a ficha de tudo que aconteceu, sabe? Eu sempre tive meus ídolos, minhas referências dentro do esporte e começar a entender que eu estou ali construindo a minha história, entrando no mesmo nível e patamar deles, para mim era, posso dizer que talvez um sonho distante, sabe? Então, mas aconteceu e eu consegui realizar. Por mais que eu confiasse em mim, eu não sabia que seria nas minhas primeiras Olimpíadas, sabe? Eu sabia que eu ia chegar lá em algum momento, mas não sabia que seria tão cedo. E para mim eu fico muito feliz com tudo isso, porque olhando para trás eu consigo perceber que eu vivi as Olimpíadas. E foi além da medalha olímpica, sabe? Meu filho estava lá presente, minha esposa estava lá presente, isso para mim foi muito mais importante. Conquistar isso ao lado das pessoas que a gente ama, sabe? Onde eles me viram com dor, me viram sangrando, me viram chorando, e estar ali comigo nesse momento de glória para mim foi sensacional. Fora outras coisas que as Olimpíadas proporcionam, como a gente conhecer os nossos ídolos pessoalmente, sabe? Conseguir olhar outros atletas de outros esportes competindo, como eu pude assistir o vôlei de praia, pude assistir o meu amigo Pio competindo nas eliminatórias no atletismo. Então, eu saí de lá realizado e olhando para trás eu posso falar que eu vivi as Olimpíadas. Ai, que bacana, William. E bom, você é novo, né? Tem 24 anos. Só para fazer um parênteses aqui, tá? Ele foi quem ganhou a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris, então ainda tem esse marco a mais. Mas para além disso, como eu falei no começo aqui do nosso programa, você também quebrou um jejum de 24 anos, que é praticamente a sua idade, né? Você tinha meses na última vez que um homem foi medalhista, chegou às finais do judô nas Olimpíadas. O que isso significa para você, né? De ter também tido esse papel de quebrar um jejum tão longo e de ficar na história do judô? Bom, isso acho que aumenta um pouco mais o meu apetite por quebrar tanto os paradigmas quanto essa questão do jejum, sabe? Tem a questão de um homem também fazer bastante tempo de não conquistar uma medalha de ouro no judô, e eu ainda tô novo e eu sei que eu posso chegar lá também, sabe? E essa medalha de prata e essa medalha de bronze me provou o quão eu nasci para isso e o quão bom eu sou. E eu acho que também não foi por acaso ter sido 24 anos atrás, sabe? Em 2000, logo no ano que eu nasci, então eu senti que era para ter sido minha essa medalha e também é para ser minha essa medalha de ouro, que eu ainda vou conquistar ela. Já tô começando a entrar na luta para que seja em 2028, sabe? Não tenho dúvidas, tenho certeza que quem acompanha a sua trajetória também não, porque, né, você já, além de ter sido medalhista olímpico, medalha de prata, medalha de bronze, você também já tinha vencido Grand Slams 3, não foi isso? Isso. E 2 Pan-Americanos, inclusive o desse ano aqui no Rio, que você foi ouro nessa edição do Pan. Então, eu queria que você contasse um pouquinho agora dos seus planos para as próximas competições, né? Tem medalha na Olimpíada, tem medalha em Grand Slam, tem medalha no Pan. Qual o próximo passo? Bom, o próximo passo é chegar o mais preparado possível em Los Angeles. Infelizmente, agora nas Olimpíadas de Paris, eu tive que enfrentar uma lesão no tendão supraespinhal no ombro esquerdo. E como eu sou canhoto, eu acabei tendo que me adaptar de várias formas para lidar com isso, porque eu lutei com muita dor. Foi uma escolha que eu fiz, né? Eu tinha a opção de operar antes, mas talvez não desse tempo suficiente para recuperar e atingir a pontuação. Mas eu preferi enfrentar isso e eu sei que eu acabei não conseguindo
sabe, eu entreguei 110% de mim, mas eu acho que talvez esse 1% foi a chavinha entre o ouro e a prata, sabe? Sim. Porque eu comecei a sentir incômodo desde a primeira luta, por mais que tivesse ali um cetoprofeno, ali um anti-inflamatório para mascarar um pouco a dor, foi bem incômodo. E até mesmo na preparação eu senti bastante. Então, eu já tenho cirurgia marcada no meu ombro para fazer, acho que daqui a algumas semanas. Então, é recuperar esse ombro, recuperar algumas outras microlesões e voltar a um treinamento intenso para chegar mais preparado ainda e, se Deus quiser, com corpo zero nas Olimpíadas de Los Angeles, para não ter nenhum empecilho. Estaremos na torcida, tá? Quero só dizer isso, que a gente está aqui sempre torcendo pelos nossos atletas. Mas antes da gente falar mais sobre as Olimpíadas e sobre o seu futuro no esporte, vamos voltar um pouquinho para o início da sua trajetória. Eu li que você começou na natação. Como foi esse início no esporte? Foi quase isso aí. Eu não tive o prazer de chegar a praticar natação, né? Eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa. E aí meus pais queriam me colocar no esporte, eu também, minha família, mais da metade da minha família já é japonesa, né? Então, minha avó sempre admirou muito o judô por ser uma arte japonesa. E ela sempre falou muito desse esporte, só que eu era aquela criança que meus pais brigavam para tirar da piscina, para tirar do mar. E quando meu pai falou, vamos colocar você no esporte, eu falei, natação. Só que eu vim de um projeto social, e nesse projeto social, como não tinha muitos professores, não tinha muita estrutura, tinha uma determinada idade e uma determinada altura para você começar a fazer natação. E a idade eu ainda não atingia e o tamanho dá para perceber que também não, né? Escolhi o certo também, porque esses dias eu tava perto do César Cielo e eu batia na cintura dele. Eu falei, graças a Deus, né? Imagina. E aí era para ter começado na natação, só que não atingia nem idade, nem estatura. E aí meu irmão já fazia judô. Uhum. E aí eu pensei, por que não? E meu pai falou, cara, faz o judô dos 6 aos 9 anos, que era a idade mínima da natação, porque era pra ser por hobby, sabe? Não era pra ser nada assim, tipo, eu não tinha pensado ainda, quero seguir isso como carreira. Com 6 anos eu não tinha nem mentalidade do que eu queria fazer ainda da vida. Então eu comecei com essa ideia de parar ali quando tivesse uns 9 anos e ir pra natação, só que eu senti que o judô acabou me escolhendo, sabe? Já tinha no sangue, pela questão da família ser japonesa, eu me apaixonei na primeira competição que eu fiz, assim, sabe? Ardeu uma chama de competitividade, assim, sabe? Aquela questão de você se desafiar, aquela questão de você lidar sob pressão. E o esporte, ele acabou mudando minha vida não só com isso, né? Eu sinto que o judô, não só o judô, mas outros esportes, ele ensina você a lidar com frustração, ensina você a entender o quão importante é o trabalho duro. E o judô, ele forma um ser humano, né? Meu primeiro sensei, ele sempre falou que antes dele formar um campeão, ele queria formar um ser humano de bem. E o judô, ele tem toda uma filosofia por trás disso, sobre honestidade, respeito, empatia, sabe? Então tudo isso foi muito além do esporte, sabe? Ele foi escrevendo a minha história como pessoa também. Cara, o esporte, ele é diferente, né? A disciplina, tudo que a gente aprende praticando, independente da modalidade, é realmente bem diferenciado. E que momento que ele se tornou profissão, William? Que você olhou e disse, é isso que eu vou seguir na minha vida, eu quero ser um atleta profissional, eu quero chegar numa Olimpíada, eu quero ser medalhista. Quando foi que você entrou nesse caminho do profissionalismo? Eu acho que eu posso dizer que foi nas Olimpíadas de Londres, em 2012, sabe? Quando eu vi o judô acontecendo e já entendia melhor, sabe? Eu cheguei a assistir a de 2008, só que eu ainda não entendia muito bem o que era tudo aquilo. Só que eu posso dizer que o primeiro passo mesmo foi quando eu entrei no Clube Pinheiros, quando eu tinha meus 15 anos. Quando eu pisei no tatame e eu vi o Rafael Silva, que eu tinha assistido ele medalhar nas Olimpíadas de Londres, e eu vi ele no mesmo tatame que eu vi o Leandro Guilherme, eu vi Thiago Camilo e vários outros ídolos do judô ali, e eu falei, cara, eu acho que agora eu vou começar. Já tinha ali 10 anos de jornada, mas eu falei, agora eu vou começar a caminhar para lidar como se fosse como a minha profissão mesmo, sabe? Para começar a iniciar o meu sonho. Então acho que foi o primeiro passo, quando eu cruzei a linha de largada ali, foi quando eu pisei no tatame do Clube Pinheiros. E bom, ser atleta, apesar de todas as vitórias, né, de ficar realmente extremamente feliz quando ganha uma Olimpíada, de ser uma coisa de outro mundo, mas também é um processo bem difícil, bem doloroso, nem sempre você vai vencer.
Como que você lida até hoje, né? E como era lá atrás com toda essa pressão de ser uma atleta profissional, de buscar esse sonho? Bom, é muito complicado algumas coisas como ser atleta, porque a gente acaba enfrentando muitas coisas, né? Por exemplo, a gente vê vários amigos virando as costas pra você por conta de alguma decisão que você toma, tipo, o William não vai sair com a gente, por quê? Porque sábado eu vou ter treino. O William não vai sair com a gente, vamos meio que excluir ele da nossa rodinha, não vamos chamar ele pra mais nada. Ou família mesmo, assim, cara, o William não vem em nenhum almoço de família com a gente, porque ele prioriza os treinos dele, sabe? Porque eles também não entendem o quão é... Tipo, eu sou atleta 24 horas por dia. Qualquer decisão que eu tomar, ela pode me fazer ser campeão ou me fazer não chegar ao pódio, sabe? O que eu como eu durmo, sabe? Tudo isso é uma decisão e vai acabar semeando no meu futuro. E as pessoas não entendem isso. Eles não veem ainda o esporte como uma profissão. Várias vezes alguma tia minha chegava e falava: você tá fazendo o quê? Eu faço judô, que não sei o quê, que não sei o quê. E mais o quê? Você tá trabalhando com o quê? E não enxergava isso como uma profissão, sabe? Então vai muito além. A gente acaba deixando, às vezes, as nossas prioridades como humano, como as prioridades pessoais, sabe? Pela prioridade profissional. Então acaba se perdendo muitas pessoas queridas ao longo do caminho. Acaba se perdendo, às vezes, até mesmo a questão da saúde, né? As pessoas falam, o atleta de alto rendimento é o mais saudável possível, né? Aí tá eu lá lutando nas Olimpíadas, perdendo peso, fazendo restrição alimentar, lidando com a lesão e tudo mais. Então são coisas que não são contadas, que as pessoas não enxergam no bastidores. É muito doloroso, às vezes acaba sendo até um caminho solitário, sabe? Então é muito importante também a gente ter o judô, que é o esporte individual mais coletivo que tem, porque as pessoas que estão ali ao nosso redor, caminhando pelo mesmo propósito, acaba se tornando nossa família. Porque como eu falei, quem não está vivendo o processo não entende como ele é. Então você vai ver amigos, família virando as costas para você, e quem tá ali em cima do tatame entende tudo isso. Então acaba sendo bem complicado tudo isso. Vocês se abraçam ali todo dia no treinamento. Porque a gente, que nem... Até falando um pouco sobre a conquista do por equipes no judô, é muito gostoso você ver as pessoas que estão ali em cima conquistando tudo isso junto, porque você vê o quanto ela sangra, o quanto ela soa em cima do tatame, lida com lesão, sabe? A gente vê, às vezes, algum familiar próximo falecendo, como eu mesmo aconteceu, um familiar próximo meu falecer e eu ter que estar treinando no dia seguinte, sabe? Não ter tempo para lidar com o luto porque eu tenho Olimpíadas para lutar, e isso para mim era meu sonho desde moleque. E isso com vários outros atletas. Então a gente, como eu falei, a gente deixa o nosso pessoal de lado e foca totalmente no profissional. E às vezes não é recompensado da mesma forma que eu fui, sabe? Às vezes a pessoa faz tudo isso da mesma forma que eu, só que ela não consegue atingir o pódio olímpico. E isso é pouco falado, quem não chega lá, sabe? É pouco reconhecido. Às vezes, até mesmo quem não conquista a vaga olímpica. E é muito difícil você chegar a conquistar a vaga olímpica. É surreal. E quando conquista, qual é a sensação de, por exemplo, você nessas Olimpíadas venceu 4 grandes atletas para chegar na grande final, né? Acabou perdendo ali para o Japão, mas como você falou, estava com problemas, dores nos ombros, enfim. Mas qual a sensação, William, de você chegar ali na beira do tatame e você, meu Deus, estou numa final olímpica, eu já tenho uma medalha, independente do resultado. O que você sentiu, o que você pensou? Então, é muito engraçado, porque todo mundo tá acostumado a falar, cara, eu tava nervoso, eu tava com pressão, que não sei o quê. Mas foi pra mim o dia mais tranquilo e mais feliz da minha vida, sabe? Eu olhei aquele tatame e eu me senti em casa, porque eu já tinha vivido aquilo várias e várias vezes na minha mente, sabe? Eu fortalecia o meu mental de uma forma que eu acordava todos os dias como se fosse o dia de eu lutar as Olimpíadas. Então, todo dia que eu acordava, eu repetia, é hoje que eu vou ser campeão, é hoje que vai acontecer, hoje eu vou estar naquele pódio olímpico. E fiquei falando isso, então quando chegou o dia, eu já estava acostumado a viver aquilo. E pra mim foi tranquilo porque eu comecei a pensar quantas vezes eu não tinha pedido pra Deus pra estar ali em cima, sabe? Assistindo as próprias Olimpíadas de Tóquio, agora pela televisão, as Olimpíadas passadas, eu tava assistindo pela televisão e falando, pô, eu quero chegar lá, pô, Deus, me dá essa oportunidade, sabe? Então, no momento que chegou, eu falei, cara, eu pedi tanto pra Deus pra estar aqui,
E agora eu vou perder pra minha mente e ficar nervoso, não posso deixar isso acontecer, sabe? Não é justo comigo. Então eu entendi que era ali que eu queria estar, era ali onde eu deveria estar, sabe? Eu não queria estar em nenhum outro lugar no mundo a não ser ali. Então pra mim foi um dia muito feliz, sabe? Apesar de não ter vindo a medalha de ouro, sabe? Ter ficado ali no quase, eu sabia que toda a minha caminhada, tudo que eu fiz, eu também merecia desfrutar aquilo, sabe? E que é o seu começo, né, ainda também, nessa trajetória Exatamente. de atleta. Bom, William, outra grande conquista sua desse ano, né, que você fala aí para os 4 cantos, é ter sido pai do Dom, coisa mais fofa, que estava lá, vocês protagonizaram um dos momentos mais lindos dessas Olimpíadas, que foi quando você recebeu a medalha e já correu para colocar ali no pescocinho pequenininho dele ainda. Como que você, primeiro, né, o que você sentiu naquele momento, o que te levou a ter essa atitude tão linda, tão preciosa? Ele estava com a mamãe dele, né, a Maju. E também, como que concilia essa vida de atleta, que é tão árdua, tão difícil, e a vida de pai, de esposo? Como que tá sendo aí esse primeiro ano como papai? Bom, essa questão do meu filhote, ele é uma história um pouco longa, mas acho que todo atleta tem um pouco de medo de ser pai, sabe? Porque, igual eu mesmo, eu viajo mais de 6 meses do ano, eu passo fora do país. Então, me dá um pouco de medo, putz, de não estar presente, de não ver o primeiro passo. Tem relatos de atleta que não viu o nascimento do filho. Então, eu tinha medo de tudo isso até conhecer minha esposa. Que ela foi me dando muita segurança de várias coisas, foi me mostrando quão forte ela era. Ela me deu a mão e falou, cara, a gente vai fazer isso dar certo e vai realizar esse sonho que era um sonho nosso. E aí, mesmo assim, ela me dando todo o apoio do mundo, e me mandando vários vídeos no Instagram de bebê, eu falando, caraca, eu quero um. Eu ainda tinha muito medo ainda por conta disso. Eu não queria jogar tudo pra ela e falar, cara, vai. Eu sei que você é forte, você consegue. Eu queria estar ao lado dela em todos os momentos. Mas aí eu cheguei a ver uma cena muito bonita de um atleta georgiano, dele saindo do pódio e entregando a medalha pro filho dele. E eu tinha uma mentalidade de falar, cara, eu quero curtir o meu filho quando eu estiver aposentado, não precisar treinar, não precisar fazer isso e aquilo. E eu falei, cara, será que não vai ser muito mais gostoso eu viver isso com meu filho? Eu sair do pódio, entregar a medalha pra ele, ele tá ali do meu lado quando eu ganhar, quando eu perder, ele vê o pai dele no auge da carreira, em vez de estar aposentado. E quando eu vi essa cena, eu falei pra minha esposa, cara, vamos fazer isso acontecer em Paris? E foi a nossa mentalidade. Ali, isso acho que aconteceu em 2022 e a gente veio tentando desde lá para ter o nosso filho e ele tá presente nas Olimpíadas de Paris e fazer. Então, tipo, eu tinha que fazer aquilo acontecer, sabe? Eu não tinha outra opção se não conquistar uma medalha olímpica e sair do pódio e entregar essa medalha para ele. Então, eu até quebrei ali um pouco o protocolo, que a gente tinha que fazer toda aquela volta olímpica. Eu saí correndo já e fui entregar a medalha para ele, porque a primeira pessoa que eu queria compartilhar não era com nenhum fotógrafo, nem nada assim, me desculpe os fotógrafos, mas o meu filho naquele momento era a única coisa que me importava. Então eu quis mostrar para ele, porque eles, tanto ele quanto minha esposa, estiveram do meu lado quando eu acordava 2 da manhã morrendo de dor, sabe, aguentando eu reclamar ou falar o quão difícil estava, pensando em desistir. Então nada mais justo do que também compartilhar isso com eles nesse momento. E a rotina, como fica? De querer dar essa atenção toda pro filhote, para a esposa, né? Mas também cumprir com as responsabilidades de um atleta medalhista olímpico agora. Como que você concilia, assim, no dia a dia mesmo? Então, meu filho, eu falo com a minha esposa que a gente é muito abençoado, né? Porque eu sou hiperativo, minha esposa é hiperativa, e ele é muito calmo. Ele é muito tranquilo, assim. Ele é muito simpático, muito dado, assim. Ele tira sorriso de todo mundo, onde ele vai, ele rouba a cena, mas ele é muito tranquilo, assim, em questão. Pô, a galera, o que mais reclama é falar que não consegue dormir à noite. Eu nunca tive esse problema. Mas também muito graças à minha esposa, porque ela desde o primeiro dia faz o ritual noturno dele lá, começa a fechar tudo, diminui o som. Então desde o primeiro dia de vida dele, ele tem um ambiente propício a ele conseguir descansar. Então a gente foi seguindo essa rotina e foi melhorando também tudo em volta, sabe? A gente foi se adaptando à rotina dele. E isso não me atrapalhou nem um pouco na minha preparação, sabe? Pelo contrário, eu tinha um combustível a mais ali, sabe? Não era um sonho só meu mais, era um sonho pela família, era um sonho por ele, era um sonho pela minha esposa. Então, tudo isso foi me dando mais energia. E, cara, eu acho que era a coisa mais gostosa do mundo, chegar cansado do treino, esgotado. Sabe aquela imagem que a gente vê? Sempre a pessoa chegando em casa e a bateria carregando?
Era isso que eu sentia. Ai, Eu chegava em casa, fofura. assim, cansado de ter feito lá meus 30 treinos no dia, tudo que eu tinha passado ali, ficando das 8 da manhã até as 8 da noite no clube. Chegava em casa e via ele sorrindo, porque ele, como eu falei, cara, ele tira o sorriso de qualquer um. Então eu chegava em casa e ele sorria. Aí ele já vinha assim pra mim, assim, abria o braço, assim, eu pegava ele no colo. E aí isso tudo reabastecia minhas energias e me dava mais energia pra seguir em frente, sabe? Independente de qualquer coisa. Mesmo que ele me chame de mamãe, sabe? Imagino. Mas a gente estava conversando, né, antes de começar a gravar, então vamos compartilhar também com a galera que está nos acompanhando. Quando você pensa no futuro do Dom, né, você veio de uma família que meio que te levou para o judô por serem japoneses, terem já essa cultura inserida na realidade deles. Como que você pensa o futuro do seu filho? Assim, óbvio que a gente não escolhe muita coisa, né? Ele vai ter a personalidade própria. Mas hoje, você colocaria ele num esporte, no judô, ou vai deixar mais tranquilo para escolher o caminho que ele vai querer seguir? Eu quero que ele seja herdeiro. Brincadeira. Perfeito. Quem não quer, né? Não, brincadeira. Eu acho que, assim, como eu te falei, eu quero que ele siga o próprio sonho dele. Eu não quero que ele lide com pressão de ter que ser atleta, porque o pai dele é. Inclusive, ele tem uma mãe que é sensacional no que ela faz. Então, se ele quiser seguir os passos da mãe dele, também vou super apoiar. Se ele quiser fazer artes cênicas, se quiser fazer pintura, ou seja lá o que for, eu vou estar sempre apoiando ele, sempre do lado dele. Mas eu acho que é uma coisa fundamental para todo ser humano, na real, passar pelo esporte, sabe? Como eu te falei, ele me ensinou várias e várias coisas. Me ensinou o quanto o trabalho duro vale a pena e a gente é recompensado, sabe? Me ensinou o judô, por exemplo, me ensinou toda a filosofia que tem por trás, sabe? Questão de disciplina. Então eu acho que eu vou apoiar muito ele, a pelo menos conhecer o esporte, sabe? Entender o que é. Mas vou estar do lado dele pro que ele quiser que for. Se Deus quiser, ele vai ser herdeiro, não vai precisar fazer nada. Bom, e você ainda é muito novo, está começando agora a sua longa trajetória no judô, né? Sim, esperamos. Exato. E pensando em legado, William, o que é que você quer? Você falou em aposentadoria, falou aí no futuro do Dom. Lá na frente, quando você olhar para trás, qual o legado que você quer ter deixado, tanto no esporte quanto para o seu filho mesmo, como um ser humano, como um atleta que representa uma nação inteira nas grandes competições? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que eu ainda tô tão novo assim que eu ainda nem consigo raciocinar direito sobre, né? Até 2036 eu quero estar aí lutando nas Olimpíadas. Mas, cara, pensando assim pro meu filho, assim, eu quero que ele... Como eu falei, eu quero que ele faça o que ele ama, né? E eu amo o judô, então eu sempre falo pra minha esposa, falo pra todo mundo que me pergunta, que onde tem amor e onde tem muito trabalho duro, o sucesso ele é imprescindível e vai chegar em algum momento, sabe? Então eu queria deixar isso como legado pra ele, sabe? Pra ele fazer o que ele ama e botar toda a energia dele nisso, que se for o que ele ama e o que ele sonha, vai dar certo, sabe? E, claro, tem uma coisa que meu pai sempre me ensinou, que eu sigo como um dos meus mantras de vida, assim, sabe? É tipo uma fórmula de química, assim, que é a fórmula, o algo a mais, sabe? Meu pai sempre falou pra mim que se eu quisesse ser um atleta fora da curva, eu não podia fazer o que todo mundo fazia, sabe? Ah, a galera fez 2 horas de treino e tá bom, acabou. Eu tinha que fazer um algo a mais, sabe? Então, eu acabava o treino, eu ia lá, continuava subindo corda lá pra fortalecer alguma coisa, fazendo alguns exercícios. E isso moldou, e até hoje eu sou assim, sabe? Se fosse na escola, fosse em qualquer coisa que tivesse, eu chegava em casa e revisava o que tinha, ou chegava em casa e continuava treinando de alguma forma. Então é a questão do trabalho duro que eu te falei. Então eu quero deixar isso como legado para ele, questão de ele fazer o que ele ama, questão dele se dedicar, e se ele quiser ser alguém fora da curva, ele também sempre fazer um algo a mais. Com certeza ele vai ter muito orgulho do pai dele por tudo que ele trouxe para o nosso país, mas você falou muito aí de trabalho duro e de focar e de pensamento positivo, e realmente a gente sabe que a saúde mental, de ter uma mente forte ali para um atleta é imprescindível. Teve algum momento, William, que você não estava tão forte, que você pensou, vou estudar ciências, agora eu vou fazer uma faculdade, que o esporte não foi bom com você, vamos dizer assim, e você em algum momento pensou em desistir dele? Vários. Eu já fiz até, você falou dessa questão de cursar outra coisa assim, eu já até, pra às vezes desviar um pouco a atenção de não viver só o esporte, eu fiz 3 anos de direito. Caramba!
Mas acho que em todas as carreiras, em qualquer carreira que você faça, a gente vai ter nossos altos e baixos, né? Então, lidar com uma lesão, lidar com uma derrota, é sempre muito difícil, sabe? A gente vai amadurecendo e entendendo melhor tudo isso, sabe? Até mesmo uma perda de peso difícil, né? Eu fui entender o importante da saúde mental e do quanto nossa mente manda no nosso corpo em alguns momentos, e um deles foi numa necessidade de perder peso para competir. Então eu tava precisando perder acho que mais um meio quilo, assim, em uns 20 minutos, assim, que tava chegando a pesagem, e precisava fazer sauna, porque eu não tinha mais energia para fazer nenhum exercício, e comecei a tentar fazer sauna, só que eu sentia minha pele rasgando, assim, porque eu já tinha desidratado e não conseguia ficar lá. E aí eu tentei 2 vezes, não tava indo e tudo mais, assim, e eu falei, cara, eu não vou... Eu senti meu corpo perdendo eu senti minha mente perdendo pro meu corpo, sabe? Porque é aquilo, né? Qualquer sinal de desconforto, sua mente manda você sair de lá na hora. Então eu falei pra mim mesmo, cara, eu vou conseguir fazer isso, não sei o quê. Comecei a repetir. Fui lá e fiquei uns 15 minutos e eu percebi o quanto o nosso corpo gosta de sabotar a gente, né? Então eu percebi a necessidade de fortalecer cada dia mais a nossa mente, porque se a gente consegue colocar algo na nossa cabeça e fortalecer tanto que não tem outra opção a não ser o seu corpo fazer aquilo, eu acho que não tem algo que seja impossível, sabe? E cada vez mais o ser humano tem mostrado isso, né? Que o impossível ele deixa de ser impossível quando alguém torna aquilo possível. Então eu acho que o nosso mental, ele é importante demais, assim, para essa questão, assim. Para chegar lá e saber, tanto pro mal e pro bem, né? Então vai ter os seus altos e baixos, sim, mas se é aquilo que, como eu falei, se é aquilo que você ama e é aquilo que você quer, você tem que colocar isso na sua mente, que não vai ser fácil, sabe? Vai ser difícil, vai ter momentos que não vai ser tão gostoso. Com certeza. Agora eu acho que é um momento, todos os atletas olímpicos, atletas que representam o Brasil em grandes competições, eles se tornam inspirações para as novas gerações, né? Você ainda é muito novo, como a gente já falou, mas com certeza tem um garotinho fazendo judô ali com 10, 11 anos que estava vendo as Olimpíadas e que se sentiu inspirado pela sua garra, pela sua luta e pelas suas medalhas, claro, também. Tem um recado, tem um conselho que você deixaria para essa nova geração, para quem está entrando no esporte agora, para quem sonha em um dia se tornar atleta olímpico? Conselhos. Primeiro, eu fico muito feliz com tudo isso, né? Eu sempre senti que eu podia agregar à sociedade de alguma forma, e eu sinto hoje que meu propósito de vida é esse, inspirar novas pessoas, jovens, como eu falei. Eu vi o esporte de perto mudando a vida de várias pessoas. Como eu comecei em projeto social, eu vi gente saindo de uma condição de vida assim, não tão favorável, sabe? Às vezes ter que enfrentar vício de droga ou outras coisas assim, e o esporte mudar a vida dessas pessoas através da filosofia do esporte, ou até mesmo com bolsas de faculdade, e isso mudando a vida da pessoa. E eu sinto que esse é o meu propósito hoje, sabe? Cada vez mais espalhar a palavra do quão importante é o esporte na vida das pessoas e tentar agregar de alguma forma. Se eu pudesse dar algum conselho, falar exatamente isso que eu falei pra você, sabe? Siga o seu coração, siga a sua mente, sabe? Porque vai ser muito importante você exercer aquilo que você ama e entender que você vai ter que se dedicar muito para aquilo, sabe? É meio clichê falar isso, mas realmente é o que dá certo, sabe? Para mim foi o que funcionou. Eu segui o meu coração, eu senti que o judô era onde eu tinha que estar, e eu amava estar ali em cima, sabe? Como eu falei, para mim é o lugar mais feliz do mundo, estar em cima do tatame. Então, se a pessoa segue o que ela ama e trabalha duro para atingir o que ela quer, não seja só dentro do esporte, sabe? Seja sendo médico, sendo um jornalista, seja sendo um fisioterapeuta, sabe? Vai ser difícil, porque a gente vai ter que aprender coisas novas, vai ter que se sair da zona de conforto, mas vale a pena. Enfim, tudo isso vale a pena. O importante é que vale a pena. Exatamente. E essa medalha chegou depois de tanto esforço, né, William? Inclusive, muito obrigada por todas as alegrias. Eu estava lá na torcida, tanto no seu individual quanto no por equipes, que foi, rapaz, quase que o coração não aguentou ali, né? Por um bom motivo. Por um bom motivo. Saímos com a medalha para o Brasil de bronze. Muito obrigada. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite, estar aqui no Sport Buzz. Sorte para você. Estaremos na torcida para que venham mais e mais medalhas. Vai vir, sim. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês.
E vamos trabalhar duro aí para em Los Angeles sair com essa medalha de ouro, que é a que tá faltando, né? Já veio a medalha de prata, de bronze. Tá vindo. Agora a de ouro falta ela. Tenho certeza, William. Obrigada. Obrigado, gente. E muito obrigada também a quem acompanhou mais um episódio aqui das nossas conversas com atletas importantes do nosso país que fazem história no esporte em todas as competições. E até a próxima. Tchau, tchau.